Olá! Vamos começar mais um programa Saúde para você. E como combinamos no último programa, continuam com a gente a psicóloga Renata Oliveira e o psiquiatra Glauco Arantes. Eles vão continuar falando comigo sobre homossexualidade. É só um minutinho que já a gente está de volta. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com o Dr. Glauco e com a doutora Renata sobre homossexualidade. Olá, doutores, sejam bem-vindos aí novamente aos nossos estúdios. Obrigada. Bom, continuando a nossa segunda parte do nosso programa sobre homossexualidade, falam para a gente quando e como que uma pessoa define o sexo. É uma pergunta complexa, né? Quando e como? Se a gente pensar no sexo como essa descoberta, né, do órgão, né, a criança, então ela começa a fazer uma diferenciação a partir aí dos, vou colocar até essas crianças que estão mais precoces, de 2 anos e meio a 3 anos, então que elas começam a ver as diferenças dos órgãos genitais. Então a gente pode pensar, né, pensando nessa ideia do sexo, né, seria nessa idade que a criança então começa a fazer essa diferenciação do que é a menina, do que é o menino, do que é o pênis, do que é a vagina, né? Então seria essa ideia que a gente pode começar a pensar numa descoberta, né, nessa diferenciação, colocando assim, né? Então seria essa idade. Mas o sexo com desejo pelo outro ou pelo mesmo sexo, já que nós estamos debatendo aqui a homossexualidade, isso ocorre mais tarde um pouco, né? Mais tarde. Mas também depende, não é obrigar todo mundo a começar na mesma idade. Sim, né? Você colocou a ideia, né, da questão do sexo na questão hormonal também, então a gente sabe que na adolescência, né, começa-se as diferenças aí hormonais, e isso também vai permitindo não só a descoberta das diferenças, mas também o próprio desejo, né? Então, é mais numa adolescência, uma atração, um desejo mesmo pelo outro sexo. O Dr. Glauco colocou muito bem, assim, cada pessoa ela vai ter também a sua diferença. A gente está aqui trazendo uma ideia, mas sabendo que cada pessoa vai ter a sua subjetividade, né? Para fazer uma comparação, mas que tem a ver também, uma menina, ela pode ter a primeira menstruação numa idade, e a menina da vizinha, da amiga, pode ter, por exemplo, uma teve com 12 ou com 11 e a outra vai ter com 14. Nenhuma das duas está errada. Então, só tempos diferentes, né? Um jeito de a gente ver isso na prática, né, seria através do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, né? Crescimento de pelo, crescimento de mama. É sinal que o hormônio está na área, né? E o hormônio chegou aí, não tem jeito, né? Aí a coisa começa a fluir mesmo e tal. É mais ou menos, eu acho que para o pessoal que está em casa, né, que não vai fazer diagnóstico de ninguém, mas para poder ter um parâmetro, eu acho que o parâmetro é esse, quando começam os pelos. Seria assim? Essas características secundárias. Agora nós temos uma pergunta do quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ver a pergunta. O que você acha que acontece quando uma pessoa tem uma relação com outra de outro sexo por um longo tempo e de repente muda de gosto? Resolve ter relação com outra do mesmo sexo? Então, doutores, como que é isso? Pois eu estava até sentindo falta disso aí, porque a gente está falando da sexualidade como ou pode só isso, ou só homo, ou só hétero. Esquece que existe o bissexual, mas um conceito que na psiquiatria tem moda hoje em dia é a questão do espectro.
eu acho que existe até um espectro. Que você pode ver que um homossexual, às vezes, não é igualzinho ao outro, a forma como ele se manifesta, né? Mas respondendo mesmo isso está bem, né? Respondendo ao ouvinte, isso estaria mais para o lado da bissexualidade, né? Que é uma coisa que existe também, muitas vezes a gente esquece dela. E tão comum quanto, né, as outras manifestações. Agora, doutores, por que um homossexual, muitas das vezes, ele gosta de um outro homossexual, mas com características do outro sexo diferente? Bom, é o que a gente está falando desde o princípio, né? A sexualidade é uma coisa muito complexa, e aí a gente volta na identidade de gênero. Né? Identidade de gênero, então, assim, né? É independente do sexo que eu estou vendo ali. Mas veja bem, eu queria ter até abordado isso ontem, né, no outro programa, mas acabou que não rolou. É o seguinte, o cara, uma pessoa, por exemplo, eu estou falando cara, mas pode ser sempre uma mulher também, viu, gente? Ele pode se sentir da seguinte forma: eu sou homem, eu gosto de ser homem, eu não quero ser mulher, mas eu gosto de outro homem. Né? E aí, o que eu acho, né, do que vai determinar se ele vai gostar de um homem com características masculinas ou um homem com características femininas, aí isso vai rolar de acordo com a afetividade dele, com o que ele vê, com o que ele valoriza. E aí tem por trás dessa escolha a vida dele inteira. Então, não há, na prática, essa obrigatoriedade. Olha, se eu sou homem, eu tenho que gostar, eu sou homossexual, eu tenho que gostar de uma outra pessoa. Então, vamos supor, um homem, eu tenho que gostar de um outro homem com características de macho. Não é assim que acontece. Até mesmo porque, senão, né, não teria tanta procura como tem aos travestis, que são homens, normalmente, que procuram os travestis, mas o que encanta eles, né, é aquela forma feminina com órgão genital masculino. Então, assim, a coisa é muito complexa e não há uma regra, não há uma especificidade. E a mesma pessoa, no momento da vida, pode apresentar uma atração, porque a afetividade dele naquela hora está voltada para isso, e no outro momento da vida dele, outro tipo de atração. No caso do bissexual, por exemplo, ele pode passar, e aliás, até é comum que ele passe por momentos, por períodos mais ou menos longos da vida dele, sentindo atração exclusivamente ou predominantemente por pessoas do mesmo sexo, e num outro período da vida dele, ele sentir atração diferente. É assim que acontece. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Doctum TV, online 24 horas. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando comigo os doutores Glauco Arantes, psiquiatra, e a doutora Renata Oliveira, que é psicóloga. Agora, doutores, falam pra gente, o preconceito com os homossexuais ainda é muito grande? Eu acho que é muito grande. Quando, por exemplo, um adolescente vai num consultório e ele abre para mim, assim, às vezes eu nem externalizo isso não, mas a minha principal preocupação, meu maior medo é com preconceito, né? É um absurdo. Sim. Mas ainda existe. E essa também, complementando, é uma das preocupações dos pais. Quando os pais, eles vão percebendo, ou os filhos, né, partilham o seu desejo sexual, a sua manifestação da sexualidade para os pais, um dos maiores medos, né, é
o que o filho sofre preconceito. Os pais querem proteger os filhos. Então, às vezes não é nem tanto aceitar, então, né? Não é mais o que ele vai viver lá fora. O que ele vai viver lá fora, né? Quer dizer, os pais estão ali protegendo, cuidando, né? Para colocar aquele sujeito na sociedade, para ser aceito, para ser acolhido. E lidar com, né, o diferente, infelizmente, nós ainda somos intolerantes, né? Tivemos há pouco tempo, né, situação mesmo nos Estados Unidos vivendo isso, né? Uma intolerância. E eu penso que isso, né, a gente tem na nossa sociedade, né, infelizmente. A gente tem que tentar evoluir essa questão da tolerância mesmo, né? A gente teria que ser intolerante com preconceito. Respeitar as escolhas, né? A gente tem que respeitar, a gente pode não concordar, tudo bem, mas a gente tem que respeitar. E aí a coisa corre assim tão subliminarmente que você tem tipo preconceito que acaba virando uma violência, como a gente vê na TV, né? Mas tem aquele preconceito velado, da piada, né? Então, que também incomoda, né? Sim. Pode ser engraçado pra gente, mas para quem é homossexual, será que é? Bom, agora, como é que vocês analisam hoje em dia o sexo? Né? Ele começando cada vez mais cedo, né? Às vezes até na pré-adolescência mesmo. Bom, eu já vi alguns estudos, né? A questão, pensando assim na questão dos caracteres sexuais estarem iniciando cada vez mais cedo, né? Então, assim, a gente percebe que há uma elevação das taxas de hormônio mais precocemente do que havia há tempos atrás. Agora, o que gerou isso? Bom, eu acho que isso ainda permanece meio que incógnita, mas uma das explicações possíveis, né, é a exigência que a gente tem da criança cada vez mais precoce, maior. Então, assim, na minha infância, a gente brincava de carrinho, de rolimã, subir em árvore, né? Lá um ou outro colega tinha aula de piano, um ou outro tinha que fazer uma aula particular de alguma coisa. Ninguém tinha aula de inglês, porque não tinha. Né? Então, assim, agora não, tem aula disso, daquilo outro, tal, tem que ter regra, horário, tal, direitinho. Então, essa cobrança grande em cima da criança parece que, de alguma forma, age no cérebro dela e lá dentro do cérebro tem uma glândula que ela é responsável por dar o pontapé para toda essa questão começar. Então, de alguma forma, que a gente não sabe de jeito qual parece que isso pode deflagrar, né? Mas aí fica um problema, né? Que nós temos crianças cada vez mais imaturas já despertando para isso. E aí volta a questão da educação sexual. Quer dizer, a gente, né, coloca assim, um corpo muito desenvolvido, né? Mas e a mente, né? Porque a gente está falando aqui dessa sexualidade. Então, como que fica essa questão do psicológico, da preparação do sujeito para a vida, para entrar numa prática sexual? Quer dizer, ele tem informação para ele se proteger, para ele saber os riscos, para ele até ter prazer, né? Isso é a questão mesmo do feminino. Quantas mulheres, né, têm relações sexuais e não têm prazer, né? Então essa preparação, né, que tem infelizmente acontecido, na verdade não é nem a preparação, né, essa prática sexual tem acontecido cada vez mais cedo, sem realmente uma preparação do corpo, mas não há uma preparação do psicológico nem do emocional, né? Agora, gente, qual que é a contribuição ou não da mídia nesse contexto? Olha, eu acho que a mídia tem contribuído. Às vezes, a gente vê até a mídia causando escândalo, né, nas pessoas. Mas, pelo menos, à medida que causa escândalo, põe a gente para pensar. E discutir, como agora, né? Como a gente está fazendo agora. Então, assim, a mídia hoje, em qualquer coisa que se refira à opinião, ela é importantíssima, né? Ela é um grande veículo. Agora, o que a gente tem que pensar é a qualidade dessa informação, como que a gente vai discutir isso, né? Respeitando os momentos e tal, mas também, como a televisão é uma coisa para massa, né? É muito difícil ela ser unânime, né? Ela conseguir passar uma informação de qualidade para todo mundo, considerando que existem várias culturas diferentes.
E até o próprio processo de assimilação de cada um em relação à informação que você está recebendo, né? Então, essa informação que a gente recebe, como que ela está sendo assimilada, essa discussão, né, está sendo levada para a família, ela está sendo levada para a escola, né, como esses fenômenos que a gente tem de redes sociais, como que isso está também, de certa forma, sendo discutido, está sendo banalizado. Então, a informação ela tem que vir, mas a qualidade dela e o processo de assimilação, de discussão na família, ela também tem que acontecer para que haja uma qualidade, né, nessa manifestação da sexualidade. Né? Gente, eu gostaria que vocês deixassem agora, no final do programa, dicas, né, de como as pessoas lidarem melhor com isso, né? A família, os pais, né? Ou a própria pessoa que tem essa dificuldade, às vezes, de aceitar isso, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade com ela mesma para poder aceitar, ou tem gente que não tem o menor problema, se aceita e fala, às vezes tem dificuldade com o pai. Então, eu gostaria que vocês deixassem dica para as pessoas tratarem melhor essa situação. Olha, eu vou deixar uma dica religiosa. Outro dia eu estava assistindo um programa com o pastor Caio Fábio, e aí perguntaram para ele como que Jesus reagiria frente a esse assunto hoje em dia. Aí ele riu e respondeu o seguinte, Jesus hoje em dia agiria da mesma forma que antes. Ele amou todo mundo, ele acolheu todo mundo. Então é isso que a gente tem que fazer, é seguir esse exemplo do acolhimento e do amor. Eu complementaria, né, isso de uma forma positiva também, né, pensando que por trás de qualquer manifestação sexual há um ser humano, né, e esse ser humano tem que ser respeitado, né, por quem ele é, pelo que ele faz e pelo que ele escolhe. Então eu penso que a tolerância, que a empatia, que precisamos ser mais empáticos uns com os outros, né, respeitar o respeito. Então é essa ideia mesmo do amor, né, amar o ser humano acima de qualquer coisa. Que traz o respeito, que traz, né, a aceitação e entender que, independente da manifestação sexual de cada um, somos seres humanos. Ok, tá aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação do Dr. Glauco, doutora Renata, que estiveram com a gente durante toda essa semana. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? Escreva. O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!